Olá você, boa tarde, estamos chegando ao vivo na Band FM Juína, na Melodia FM Juína, nossa rádio gospel. Também estamos ao vivo pela TV Noroeste SBT Juína 7.1 e a TV Noroeste SBT também com a gente. E a Band FM Brasnorte, unidas nesse momento para levar para você, amigo ouvinte, amigo eleitor, aquilo que é mais importante, né? Discutir a democracia do país, discutir o futuro do nosso país. Nós estamos vivenciando a campanha eleitoral. Em outubro, nós teremos aí já as eleições e você precisa ir para a urna conscientemente exercer o seu direito de cidadão, que é votar. Na nossa rodada de entrevista, estamos recebendo os candidatos a deputado estadual por Juína. Ontem foi a vez do candidato Irmão Jeremias do PL, hoje é a vez do candidato Altir Peruso do PT, que é o nosso convidado de hoje. Altir Peruso tem 57 anos de idade, nasceu em Concórdia, Santa Catarina, é casado, tem ensino superior completo. Esta é a 7ª vez que concorre a um cargo político, já foi prefeito de Juína por 2 vezes, como suplente de deputado, assumiu a vaga de deputado estadual por pelo menos 2 meses na Assembleia Legislativa, no lugar do titular que havia se afastado. Também, antes desse histórico, já foi secretário de Agricultura, vereador e depois subiu por executivo. É o nosso candidato, é o candidato convidado hoje aqui da nossa rodada de entrevistas. Altir, satisfação recebê-lo aqui no nosso estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pelos mais diferentes meios aqui no município de Juína, no município de Brasnorte e em outros municípios do estado do Mato Grosso e até pelas redes sociais em outros locais do país. É sempre um prazer estar aqui falando a respeito do tema relacionado à política. Eu vivencio a política desde a minha juventude, gosto muito desse tema e, como você falou, esse é um momento oportuno e necessário para que as pessoas possam ouvir todo mundo, tirar suas conclusões e exercer o seu direito de votar da forma mais consciente possível. O senhor já está com o pé na estrada, né, na campanha pedindo voto. Não, com certeza. Assim que eu defini pela candidatura, lá atrás ainda, na pré-candidatura, eu passei a fazer um trabalho de articulação em um raio de 22 municípios, que são os municípios do Vale do Juruena, Vale do Arinos e os municípios do Médio Norte, até Barra do Bugres e também pegando parte do Oeste até Comodoro, Conquista do Oeste e Nova Lacerda. São 20 municípios, todos aqui num raio mais próximo e que tem muitas particularidades, muitas situações, inclusive da infraestrutura, que tem a ver muito um para com o outro. A partir da minha decisão, eu passei a andar e articular para que agora a gente pudesse fazer uma boa pré-campanha, para que agora a gente pudesse chegar na campanha com tudo redondinho e com as possibilidades de que a campanha tenha êxito e possa atingir aquele que é o nosso objetivo, que é chegar à eleição para a Assembleia Legislativa. Candidato Altir, o senhor já foi prefeito, como a gente disse aqui, por 2 mandatos. Aliás, se for contar lá quando o senhor foi vice dos Sagos e assumiu por 2 anos, 2 mandatos e meio, podemos dizer assim, né? Foram 3 anos naquela oportunidade, foram quase 3 mandatos. Isso, quase 3 mandatos. O senhor é um candidato, então, com experiência. Muitos dizem que o senhor fez boa gestão, com tocador de obras, que o senhor é um cidadão que é bem quisto na região, muito conhecido, mas, por outro lado, muitos criticam o partido que o senhor faz parte, que é o Partido dos Trabalhadores. Como é que tem sido para o senhor pedir voto carregando o Partido dos Trabalhadores aqui na região? Olha, uma das coisas que eu mais admiro no ser humano e, sobretudo, no político é a coerência. E o que significa coerência na política? É você ter ideais, você ter pensamentos, você ter ideologia e você lutar por aquilo que você acredita. Eu não acredito no político que pula de galho em galho, que troca de partido a todo momento, de acordo com a conveniência de cada eleição. Então, para mim, isso é muito tranquilo. A minha vida inteira, desde a minha juventude, eu fui do Partido dos Trabalhadores, eu defendo os ideais do Partido dos Trabalhadores. É lógico que eu tenho discordância de algumas coisas internas, assim como todo mundo tem, até na própria família, na igreja, onde quer que seja, mas eu defendo a maioria das políticas e me alinho com essas políticas desde a minha juventude. E todos que me conhecem, independente do município ou do partido político, me conhecem dessa forma. Me conhecem assim, e é assim que eu sou respeitado e espero ser respeitado, e é assim que eu ganhei visibilidade política, ganhei o direito de administrar a Juína, ganhei experiência e ganhei, inclusive, admiração no estado inteiro, e o que me faz, inclusive,
acreditar e ter a certeza que eu terei voto em muitos lugares do Estado por conta dessa minha posição, desse meu posicionamento coerente ao longo desses quase 30 anos de vida pública. Enquanto o senhor percorre os locais para fazer a sua campanha, o senhor tem que ficar explicando alguma coisa sobre o seu partido ou não? Não tem que explicar. Existem os questionamentos da mesma forma. A minha pergunta ela é muito simples. Me aponte um partido que não tem defeito. Ou me aponte um partido que tem um histórico de tantos anos, que tanto ajudou a construir as políticas do país. Quando eu faço essas perguntas, naturalmente as pessoas acabam tendo dificuldade, porque nós tivemos tantos partidos de conhecimento que nascem e morrem ao bel prazer, conforme a onda do vento em cada momento. Então é muito mais fácil trabalhar no Partido dos Trabalhadores do que você está pulando de galho em galho. E sobretudo neste momento em que o partido passou por um processo de criminalização muito forte e agora está num processo de recuperação. Mas foi injusto esse processo? Foi injusto. Ele foi... Erros teve, com certeza teve. Nossas gestões também tiveram erros. Agora, o que se fez foi negligenciar, esconder ou, de alguma forma, transformar como algo negativo tudo aquilo que foi feito positivo, no intuito, de fato, de destruir o partido. E, de fato, isso teve um baque muito forte, mas o tempo passou, devagarinho as verdades vão vindo à tona, e agora o processo se inverteu. Ao contrário, hoje, estar no Partido dos Trabalhadores para concorrer a essa eleição é mais fácil do que estar em outro partido. Inclusive, se a gente olhar muitas situações em que as pessoas estão em partidos que ficaram historicamente batendo no Partido dos Trabalhadores e de repente agora está aliado. Ali é uma saia justa muito difícil de se explicar, diferentemente do que o nosso caso. Candidato, mas durante os 16 anos do governo PT, houveram muitos casos aí de corrupção, alguns comprovados, outros ainda estão em questão, uns suspensos, inclusive. Muitas prisões, né, de vários setores, Petrobras, ex-tesoureiros do partido. O próprio Lula chegou a ser preso, ficou mais de ano preso. Pelo menos 20 uma lista aí. Não é injustiça todas essas prisões, candidato? O presidente Lula teve 26 processos, ele acabou de ser absolvido agora, há poucos dias, no 26º processo. Ora, ninguém tem 26 processos e é absolvido ao longo desse tempo todo, se ele foi negligente, se ele cometeu, se ele teve todas essas, digamos assim, essas incoerências que foram ali colocadas. Ninguém acontece isso. O presidente Lula passou por um processo igual passou Mandela, igual passaram grandes líderes internacionais que emergiram do meio social, emergiram das classes menos favorecidas, conseguiram ascender ao poder e que o poder se voltou contra eles e que depois passaram por prisão, passaram por processos desses e que depois retornaram mostrando que o processo que foi feito, os processos que foram feitos, foi algo todo orquestrado. Os ministros do STF, os mesmos que estavam lá atrás, são os mesmos que estão agora. Os deputados, os mesmos que estavam lá, são os mesmos que estão agora. O pessoal que foi preso, a grande maioria ligado a outros partidos, ao PP principalmente, ao MDB, a outros partidos que foram presos. Então, assim, a grande verdade é que tudo que se fez, se era ligado ao PT, era criminalizado. Se era ligado ao outro, esquecia. Mas é que o partido mandava no governo, né? Não, você manda no governo federal, mas você não manda na totalidade. O governo federal tem milhares de cargos. E nesses milhares de cargos, você tem as pessoas que tomam conta, que são apontadas muitas vezes por partidos, muitas vezes são do quadro da própria empresa, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, a própria Petrobras, muitas vezes são pessoas que são concursadas da própria empresa e que estão ali e que não consegue, ou partido político, ou chefe do Executivo Único, cuidar disso tudo. O que cabe é, quando vier à tona, e que existe, é tomar medida. É a mesma coisa com uma prefeitura. Fui prefeito várias vezes. A prefeitura tem 100 e poucos cargos de confiança. E você não consegue controlar o dia a dia de todos esses cargos de confiança. O que precisa é, quando tiver alguma situação, é você tomar atitude. Tá certo. Candidato Altir Peruso, falando ainda dessa questão nacional, até porque, como o senhor disse, o senhor acha que a candidatura do ex-presidente Lula fortalecerá os candidatos a deputado, por exemplo, né?
e caso eleito também puxaria uma grande quantidade de deputados também. Mas ele tem falado ultimamente algumas coisas, eu não sei se o ex-presidente anda muito concentrado no que fala, que tem alguns pontos negativos. Por exemplo, a última dele, quer bater em mulher, vá bater em outro lugar. Isso não é ponto negativo que prejudica os senhores? Olha, eu gostaria, Ivan, de puxar a entrevista para a nossa questão local. Já que nós estamos tratando de deputado estadual, da nossa cidade, eu quero puxar para aqui. Eu não quero ficar trabalhando ou debatendo expressões que no dia a dia eu falo, você fala, qualquer um fala. Mas é normal essa expressão? Não, não é normal, mas é coisa do dia a dia. Foi uma falha ali. Coisa. Então eu acho que isso não tem sentido para nós aqui ficar discutindo. Para mim isso é discutir sexo de anjo. Vamos discutir aqui a questão local. O presidente Lula, na minha campanha, ele é uma personalidade importantíssima na minha campanha. Eu acho que é um peso Por quê? positivo. É um peso positivo. Porque eu sou o único candidato a deputado estadual que existe morador nessa região, daqui até Cuiabá. Não tem ninguém nessa região de Tangará, não tem ninguém na região de Juara, não tem ninguém na região de Comodoro que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou o único candidato, tanto é que eu vou fazer minha campanha muito ligado ao eleitorado. Não deveria ter mais nomes, então, Monti? Não, não é que não deveria ter mais, é que o PT é organizado de forma a não ter simplesmente causas eleitorais dos caras da capital. Então foi uma organização, uma articulação que foi feita exatamente para nos dar. Eu já fui candidato a deputado por 2 vezes. A primeira vez em 98, 24 anos atrás, eu fiquei segundo suplente. A segunda vez, há 8 anos atrás, eu fiquei primeiro suplente por falta de 81 votos. Foi nessa que o senhor assumiu? E essa que eu assumi. E nesta vez, eu estou com uma possibilidade muito maior, exatamente por conta de que foi feita essa articulação, para que nesse meio eu possa estar trabalhando de forma mais solto, digamos assim. Então, eu vou fazer minha campanha muito ligada à questão da candidatura nacional, do Lula, porque o meu objetivo maior nesta região é vincular os votos, o que me dá uma grande possibilidade. Para você ter uma ideia, de Barra do Bugres para cá, nós temos 14 candidatos a deputados. 14. Desses 14, eu sou o único ligado ao Partido dos Trabalhadores, eu sou o único que terei a minha campanha vinculada ao presidente Lula. Os outros vão dividir a outra fatia de votos, e eu vou trabalhar num eleitorado exclusivo, num eleitorado específico. Então, Ivan, o que eu quero dizer é isso, que a vinculação ao presidente Lula, ao PT, ela, ao contrário de ela me prejudicar, ela me ajuda muito nessa eleição, me dá condições de buscar muitos votos, inclusive de pessoas que nem me conhecem, que vão votar por aquela fidelidade de voto ao partido. Quando a gente se refere aqui ao líder máximo do partido, candidato, é justamente para a gente ver o alinhamento que o senhor tem com a bandeira nacional, com o partido de forma nacional. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, e ainda falando do partido, o senhor disse lá no começo que o senhor concorda com as políticas, com a ideologia, a forma de pensar do partido. Mas tem alguns temas que esses temas estão sempre em voga, sempre em destaque. Por exemplo, o senhor é católico. O senhor é católico. Sim, isso. Só. E alguns temas ligados ao partido divergem com temas, por exemplo, ligados à religião, como aborto, por exemplo, que o partido defende. Né? Questão das drogas, por exemplo. Eu gostaria de ouvir o seu posicionamento sobre isso. O partido não defende o aborto. O que o partido defende é que a questão do aborto seja tratada como uma questão de saúde pública e que não seja uma questão dogmática de religiosidade. Essa que é a questão. E outra coisa, é uma coisa muito simples para nós homens, nós tomarmos posições de forma religiosa, dogmáticas, nós não temos ninguém na nossa barriga. Agora, trata-se isso com mulheres, principalmente, que é a mulher que enfrenta o problema, que é a mulher que tem que enfrentar os problemas relacionados a essa questão. Então, o senhor defende também saúde pública. Saúde pública, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde pública, independente daquilo que a minha religião defende ou deixa de defender. Então, quanto à questão de temas, você tem N temas. Você está falando muito do Lula, se eu quiser falar, por exemplo, da oposição, do opositor, o que dizer de alguém, por exemplo, vou pegar o Bolsonaro, alguém que ele se batiza com a religião tal, no Rio tal, aí ele vai em Aparecida do Norte, que é a coisa, então uma hora ele é católico, outra hora ele é evangélico, outra hora isso, outra hora é aquilo. Não,
Eu defendo a coerência. Falo assim como eu sou coerente com o partido a minha vida toda. Eu sou católico a minha vida toda, eu venho do movimento da Pastoral da Juventude e continuo e tenho coerência com aquilo que eu penso e que eu defendo. Candidato, o senhor já foi prefeito, como a gente já disse aqui, e já foi deputado também por 2 meses. Consegue produzir mais o prefeito no executivo ou o deputado no legislativo? Qual é a visão que o senhor tem? Olha, deputado e assumi 2 meses, na verdade eu assumi 4, Ivan. Foram alternados, assim. Um deputado saiu, assumiu, outro saiu, assim. Somando 4 meses. Eu considero que é igual aquele jogador de futebol que está ali na reserva e quando o time está perdendo de 2-0, faltando 5 minutos para terminar, o treinador pega e bota ele para jogar. Então você entra lá, é mais ou menos desse jeito. Tempo então, de fazer praticamente nada. Ou você tem um mandato, que você tem uma assessoria, uma equipe, você tem um planejamento, ou então acaba não tendo sentido nenhum. Então, assim, eu acredito que deputados são características diferentes. O deputado, ele tem que ter uma visão mais macro, estadual, mas principalmente regional, como eu me proponho a ser um deputado regional. Tem que ter uma visão mais regional, enquanto que o prefeito, ele tem que pensar em políticas regionais, mas muito mais na sua cidade. O prefeito é executivo. O deputado não é executivo, o deputado é legislativo. Então, eu acho que do ponto de vista do dia a dia, o deputado é um pouco mais fácil. O prefeito tem que todo dia, várias vezes por dia, tomar decisões que muitas vezes agradam o lado lá e desagrada o lado B. O deputado, ele não está com essa pressão o dia inteiro, todo dia, igual está o prefeito. Imagino que seja mais fácil. É lógico que eu não tive essa experiência de ser deputado por 4 mandatos. Por 4 anos. Por 4 anos. Mas, candidato, o senhor é do Partido dos Trabalhadores, nós temos o prefeito que é oposição, o senhor, aliás, derrotou o senhor na última eleição a prefeito. Na hipótese do senhor eleito deputado estadual, qual seria o vínculo de trabalho do senhor com o atual prefeito? Porque teremos 2 anos, pelo menos. Olha, para mim, na política, o trato da política ele tem que ser um trato respeitoso. E não tem que ser um trato de tapinha nas costas e de bajulação. Então eu vou tratar o prefeito, assim como os demais prefeitos, que nenhum é do Partido dos Trabalhadores, com o respeito que a função lhe dá. Quem é prefeito, quem é vereador, ele é eleito e nós temos que respeitar isso. Nós temos que entender que os objetivos são comuns. Quais são os objetivos aqui? É desde a saúde, a resolver a situação da hemodiálise, garantir que esse hospital regional não fique só num começo de obra e fique parado, acabar com a fila ou diminuir a fila de cirurgias eletivas, é fazer com que o Estado, que é uma briga longa, que ele passe a comprar exames de média e alta complexidade aqui na região e não tem aqui todo mundo para Cuiabá. Quer dizer, isso é uma coisa de todo mundo, é do deputado, é do prefeito, é sua, Ivan, é de quem quer que seja uma demanda. Se nós vamos pensar em infraestrutura, manter essa estrada daqui para Cuiabá sem buracos, avançar nesse asfalto de Castanheira para cima, começar a trabalhar a pavimentação da 183 daqui pela Serra Morena. Quer dizer, são demandas que elas são de todo mundo. Então eu não vejo assim, Ivan, nenhuma dificuldade de fazer esse tipo de trabalho. Eu não preciso ser de dentro da sua casa, da sua família, para te respeitar, para respeitar seus valores, ou para defender algo que você também defende. O que eu preciso é ter responsabilidade e seriedade e saber que eu estou numa função pública que a população me concedeu. Então eu vou trabalhar com essa situação, Ivan, e eu tenho certeza que uma das coisas que nunca tive problema foi com relacionamento. Eu sempre fui prefeito, a maioria dos deputados, senadores sempre de oposição, os prefeitos da região também, a não ser Castanheira, sempre foram de outros partidos. Eu sempre tive um relacionamento ótimo a nível estadual, a nível federal e a nível regional. E na Assembleia Legislativa eu tenho certeza que não será diferente. Existe muito aquele comentário do eleitor, às vezes ficar com receio, né? Ela é de um partido, o prefeito é de outro, eleito, ele não vai olhar pela cidade. Sabe o que eu falo isso, Ivan? É briga de torcida. Muitas vezes os jogadores lá dentro do campo, os jogadores, eles se dão as mãos, eles brincam e tal, e muitas vezes a torcida vai quebrando o pau na arquibancada, e é mais ou menos isso. Na política acontece isso também. Candidato, eu quero falar de um assunto aqui que circula até hoje nos grupos do WhatsApp, acho que é uma oportunidade para o senhor falar com a população, que é quando o senhor terminou a eleição, circulou um áudio que o senhor gravou, acho que para alguém, e esse alguém soltou em algum grupo, que é que o povo não quer quem trabalha, o povo tem que tomar mesmo, e usou um palavrão. O senhor se arrepende disso? Não me arrependo, até porque não é verdade que foi dessa forma. Não é verdade. Eu não falei que o povo tem que tomar. Eu falei que o povo não gosta de quem trabalha, o povo muitas vezes prefere tomar naquele lugar. Foi isso que eu falei. Eu não falei que o povo fazia isso.
Então, assim, primeiro é importante, já que está dizendo aqui, que se diga isso. E foi algo de espontâneo naquele momento para um amigo meu, lá no Pará, o cara nem aqui estava. Amigo da onça. Aí eu falei isso. Daí eu acho que ele até foi sem maldade, que ele acabou soltando por aí e tal, até porque, de fato, lá dizia isso, o povo não quer quem trabalha, o povo parece que gosta de tal. Então não foi que eu mandei. Daí foi distorcido em WhatsApp, como tudo, muita coisa no WhatsApp, o pessoal pega um fato. E está sendo usado todos os dias isso. E acaba utilizando. Essa coisa cai na mesmice, todo mundo conhece minha índole, minha seriedade, minha história, e não é isso que vai ter qualquer interferência. Um momento ali que o senhor falou com um amigo, né? É. Certo. Candidato, eu gostaria de questionar também o senhor sobre o seu posicionamento, até porque nós estamos ao vivo em Brasnorte também, e é muito comum essa nossa região ser pauta desse assunto, que é a questão de demarcação de terras indígenas. O PT, por exemplo, é contra o PL 191, de 2020, que trata aquela questão de utilizar as áreas indígenas para garimpo, enfim, para utilizar de forma sustentável. Qual é a sua visão? O senhor é a favor, por exemplo, da demarcação de áreas indígenas? Não, as áreas indígenas demarcadas têm que ser respeitadas. Essa é a primeira coisa. O que está acontecendo no Brasil hoje é que existem inúmeras áreas indígenas, Brasil afora, não respeitadas e que estão sendo invadidas, seja cooptando os índios, seja enfrentando os índios e tal. Primeira coisa é essa situação. Segundo, dizer que novas áreas... Quem tem que decidir e definir isso é o Congresso Nacional. Isso não é um assunto que vem para a Assembleia Legislativa, não é um tema, e eu sou bem sincero, eu não vou ser deputado de oba-oba. Eu não vou ser deputado para ganhar aplausos ou vaias em cima de temas que não vai estar sob nosso domínio. Não vai estar sob nosso domínio. Eu vejo muita gente, muitas vezes, tirando onda, querendo se promover, ou coisa assim, em cima de situações o senhor, que não estão... Digamos que o senhor é candidato do Mato Grosso, é candidato aqui da região noroeste, esse assunto está em discussão aqui, está em discussão em Brasília. O senhor tem um papel importante. Vou tomar conhecimento de qual que é a situação, assim que a situação vier, vou tomar conhecimento e, a partir de tomar conhecimento, formar uma opinião e uma posição. Então hoje o senhor não tem opinião definida? Não tenho opinião, porque como eu não estou nessa esfera, eu nunca acompanhei, eu vejo esse debate de longe e nunca tomei. Então não tenho assim uma posição nesse momento. Um outro que é discutido no Congresso Nacional é a questão de tirar o Mato Grosso da Amazônia Legal. O senhor deve ter ouvido esse debate também, no Congresso deu uma paralisada agora. O senhor acha que seria positivo isso para Mato Grosso? Não, eu não acho que o problema está em tirar da Amazônia Legal. Eu acho que não precisa tirar da Amazônia Legal. Eu acho que tem que mudar a legislação em certos critérios. O que tem que ser mudado é a legislação. O que aconteceu? Eu vou pegar um exemplo bem prático. Eu falo isso de mim hoje, dos meus filhos. No passado, eu tinha um sítio, podia ter derrubei 20% para respeitar a legislação. O que aconteceu? A legislação veio, o Código Florestal em 2009, e disse o quê? Que tudo que estava derrubado anteriormente foi considerado área consolidada, mesmo que a pessoa derrubou 100%. E aquilo que não estava derrubado não pode mais derrubar. Qual é o resultado disso? Quem cumpriu a legislação de 20% ficou prejudicado, porque hoje tem a área coberta de mata, não pode derrubar, e aí ele vê o vizinho dele plantando, produzindo, utilizando, o vizinho que não respeitou lá na época, mas que depois foi beneficiado pela legislação. Então tem que ser revisto isso tudo. Eu nunca concordei, você lembra dos debates passados, que um sítio de 20 alqueires, de 50 alqueires, de 100 alqueires, tem que ter 80%. Preservar. Isso é um absurdo, isso torna inviável toda e qualquer propriedade. A pessoa tem que comprar e tem que manter aquilo. Não é nem por ter que comprar e ter que manter, é porque é uma área muito pequena para poder viabilizar a sustentabilidade de uma família. Então, os critérios precisam ser mudados. Isso é uma discussão muito complexa, mas o caminho é por aí. Não é simplesmente, está na Amazônia, sai da Amazônia. Eu acho que esse é o debate simplista. Esse é o debate simplista. O debate que de fato resolve é aquele que é difícil de fazer, que é você tratar as questões na realidade como elas acontecem no dia a dia. Candidato, e em relação à agricultura de precisão que tem chegado com força na região, Juína hoje somando aí, deve ter aproximadamente mais de 45 mil hectares já de áreas plantadas entre milho e soja. Como é que o senhor vê o crescimento da agricultura de precisão? Olha, nós temos no Mato Grosso a possibilidade que muitos outros estados não têm, de ter lado a lado a agricultura familiar e a agricultura de alta precisão, a agricultura
altamente tecnificada, que é o que está aqui no nosso lado, em grande escala, até Brasnorte, e em menor escala aqui em Juína. O que eu acredito? Que ela vai continuar avançando, porém que ela tem um limite. Ela tem um limite, nós não temos como imaginar, por exemplo, linha 7, linha 9, linha 4, linha 5. Na grande maioria das áreas, tem áreas que são possíveis de plantio, mas na grande maioria delas não é possível de plantios. Em função do relevo. Em função do relevo. Então nós temos que pensar que o Mato Grosso ele é formado por áreas que são passíveis desse modelo de agricultura e outras áreas que vai continuar a agricultura familiar. E aí que o governo do Mato Grosso erra. O governo do Mato Grosso direciona seus investimentos, suas ações, especificamente e basicamente nas áreas altamente tecnificadas, áreas planas, em detrimento da agricultura familiar. O governo precisa investir mais e investir de forma diferenciada nas regiões que têm uma tradição de agricultura familiar. Como que eu vou pegar o entorno, por exemplo, de Cuiabá? Vou pegar Cuiabá, o entorno de Cuiabá, a Baixada Cuiabana, e vou pensar na agricultura mecanizada como a gente tem nessa região. Como que eu vou pensar, quem conhece Nova União, grande parte de Cotriguaçu, de outras regiões, de Aripuanã, essas partes. Nós vamos continuar tendo a criação de gado, nós vamos continuar tendo produções de culturas alternativas, nós vamos continuar com projeto de manejo, ou seja, o que eu vejo é que o governo precisa encontrar mecanismos e formas de atender ao Mato Grosso dentro da sua diversidade e não trabalhar como que o Mato Grosso fosse uma vasta extensão de soja e nada mais. Candidato, o nosso tempo já está se esgotando aqui, passa rapidinho, né? Nossos 25 minutos. Eu quero dar aqui um minuto para o senhor fazer suas considerações finais e falar diretamente com o nosso ouvinte. Eu só quero falar rapidamente para o nosso ouvinte e dizer que desde 2004 eu disputei aqui essas 7 eleições e eu nunca tive menos de 8 mil votos aqui em Juína. Aliás, eu tive 8.004 votos na última eleição. As outras eleições todas eu tive de 9 mil votos acima e chegando a ter uma eleição 12.600 votos. E há 8 anos atrás, eu não cheguei na Assembleia Legislativa por falta de 81 votos. Portanto, a decisão quanto a ter um deputado de Juína está na mão do eleitor de Juína. A responsabilidade maior está nos eleitores de Juína, da região como um todo, mas principalmente de Juína. E eu espero que o povo tenha essa compreensão. Eu sou o único candidato do lado de cada chamada esquerda, diferentemente de que do lado de lá, na chamada direita, onde tem 2 candidatos de Juína, mais um de Brasnorte, mais uma de Castanheira, e nós, estando sozinhos, temos efetivamente. Então, se a região quer ter um deputado, a possibilidade de ter um deputado é votando em Altir Peruso, 13566, no dia 2 de outubro. Muito obrigado, estamos à disposição. Obrigado, candidato Altir Peruso, do Partido dos Trabalhadores, pela entrevista aqui. A Band FM Juína, a Melodia FM Juína, a TV Noroeste Juína e TV Noroeste Brasnorte, também a Band FM Brasnorte.